é dia de ciência pra gente, né? É, dia de ciência pra gente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual, que é essa questão de queimadas no Pantanal Mato-Grossense, né? E a gente vai falar aqui no nosso programa sobre este assunto. Aline, bom dia com muita alegria, seja bem-vinda, ótima terça-feira, Aline. Bom dia, Nelson. Tudo bem? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Já Tudo está caminhando. fazendo calor aí? Tá, já esquentou bem, né? Já esquentou Hoje tá bem, mais né? fresco. Ontem E estava muito quente. interessante que os institutos que prevêem temperatura e clima estão dizendo que o Uhum. mês de outubro será um mês muito quente, né? É, É, e vamos a gente já tá preparando vendo. então para uma primavera quentíssima. Isso aí. Ai, ai. Ô Aline, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre falar um pouco, a gente fala porque o tempo não dá para a gente falar muito, que na verdade a gente poderia até falar muito sobre o Pantanal, né? Sobre essa questão que está acontecendo lá. E neste mês, o que a gente ouviu tanto, né? Foi falar de queimadas no Pantanal e a gente gostaria de saber assim, o que levou isso, né? As queimadas trouxeram muitas perdas, que a gente sabe, perdemos muito, e a gente pode falar um pouco sobre isso. E eu queria saber, Aline, qual o diferencial do Pantanal comparado a outros ambientes no Brasil, Aline? Então, Nelson, muito triste que a gente está vendo, né? Até fiquei pensando como abordar o assunto, que a gente já tinha falado sobre isso na Amazônia, lembra? Lembro. Infelizmente a gente está falando de novo, mas é porque não tinha como deixar de falar, É sabe? verdade, um assunto muito atual, né? Exatamente, está o tempo todo aí no noticiário. E É, aí eu pensei, falei, vamos tentar falar então, assim, não só da queimada, né? Vamos falar por que sim, que esse ambiente é importante, o que que ele tem de diferente dos outros, né? certo. Porque ele é um ambiente muito peculiar, assim. O Pantanal, ele é uma das áreas úmidas que a gente tem no planeta, é uma das maiores que existem ainda no planeta. E no caso do Brasil, ele está ali no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Sim, né? E chega a pegar os países vizinhos, Paraguai e Bolívia. certo. Mas ele é um bioma muito pequeno. Eu não sei se vocês lembram, na Amazônia, a gente falou que ocupa 49% do território brasileiro, a Amazônia. O Sim. Pantanal são só 2%. É muito pequenininho. Assim, Ah, é o o nosso Pantanal é menor. pequeno, né? Exatamente, ele é o nosso menor bioma. Por isso, assim, bioma, né, só para a gente lembrar, é uma região que tem uma vegetação muito característica. Sim. E aí, por conta disso, a ameaça é tão grande, né? Por isso Ah, a nossa preocupação. Ele é muito pequeno e qualquer perturbação ali pode gerar um dano muito grande. Ele tem outros 3 biomas que estão em volta, né? Que é a Amazônia, que a gente já conversou aqui, sim, o Cerrado, a gente também já falou um pouquinho da Mata Atlântica. verdade. E aí, o que acontece? O Pantanal ele recebe espécies, né, desses outros 3 biomas, o que faz com que ali a gente tenha uma riqueza muito grande de espécies. Por ser pequeno, está muito concentrado. Ah, Né, tá. isso aí, o Pantanal ele é um refúgio para essas espécies que são ameaçadas em outras regiões. Né? A gente tem o tuiuiu, que é uma ave que é símbolo do Pantanal, tem a onça Ah, pintada, que a gente não para de ver aí no é verdade, noticiário, né? noticiário, né? Cada onça, hein? Exatamente, muito triste o que a gente está É. vendo. Então, o Pantanal ele é um santuário de diversidade, né? Para você ter uma ideia, o Pantanal ele é o bioma do mundo, essa região aí bem específica de vegetação, que tem a maior densidade de espécies de mamíferos do mundo. Assim. Olha, Isso quer dizer assim, que é onde está concentrada a maior quantidade de animais mamíferos do planeta, né? Por área ali. meu Deus. Então, o Ministério do Meio Ambiente, né, números que tem até estudos mais recentes, mas eu trouxe do Ministério mesmo, que é um órgão, né, do governo, Sim. diz que a gente tem lá em torno de 1.000 espécies de animais diferentes. 1.000 espécies de animais diferentes, né? Exatamente, só de animais. Quando a gente olha para a Certo. planta, a gente tem pelo menos 2.000 que já foram identificadas e com potencial medicinal, né, que pode virar um medicamento para a gente no futuro. Ah, sim. Então, E, por conta disso, a Unesco, que é uma agência da ONU aí, né, a Organização das Nações Unidas,
A Unesco é para educação, ciência e cultura. Desde 2000, ela considera o Pantanal um patrimônio mundial natural, assim, uma reserva da biosfera, assim, uma reserva de vida do planeta. É. Isso é reconhecido pelo mundo todo. Você vê a importância que ele tem, não é? Exatamente. Não para o Brasil, mas a importância para o mundo, né? Exatamente. Assim, o mundo reconhece essa importância e está todo mundo preocupado com o que está acontecendo agora, né? Essas áreas alagadas, elas são poucas no planeta, assim, né? Elas estão já muito ameaçadas. Ah, sim. E no caso, o Pantanal é uma dessas áreas úmidas, né? Que tem períodos de seca e de chuva, né? Que inunda toda a região ali, né? A gente tem Pode falar. Aline, o Pantanal hoje, eu não sei o que levou a esse número tão grande de queimadas e talvez a falta de interesse do governo é preponderante nisso, é? Eu diria que a gente está passando por um momento complicado no Brasil, porque assim, até então o Pantanal ele era muito preservado. Saiu até um estudo recente que nos últimos 18 anos a gente só tinha tido uma perda de menos de 2% no Pantanal. Só que nesse ano de 2020, vocês já devem ter visto esse número aí, a gente chegou a 20% de perda desse bioma. E o que levou a isso, né? Para responder a sua pergunta, né? O que tem sido mostrado e o que aconteceu? Os pesquisadores viram que a seca foi muito intensa esse ano de 2020. Sim. E aí, por que foi tão intensa assim? Lembra quando a gente falou lá da Amazônia? Do desmatamento que estava acontecendo na Amazônia? Lembro. Lembra dos rios voadores, foi o termo que a gente usou? Verdade. Porque a Amazônia ela traz chuva para o país todo, né? E para outros países, inclusive. Eles apontam que o grande desmatamento que a gente teve na Amazônia fez com que chovesse menos no Pantanal. Por isso, a seca de 2020 foi tão intensa. Tá. E tem outros aspectos também. Né? Lá no Pantanal, a gente tem o que a gente chama de fogo subterrâneo. Como tem períodos de seca e períodos de chuva, né? Alaga a região, a gente tem muita madeira, muita matéria orgânica que a gente diz que fica submersa. Então, o bombeiro vai lá, os brigadistas combatem o fogo e daqui a pouco pega fogo de novo, porque esse fogo está subterrâneo ali. Então é muito difícil controlar o fogo no Pantanal, nessa região. É interessante falar em fogo subterrâneo. Agora não verifico isso, não vejo isso mais com frequência. Mas nós tivemos aqui um período de São Fidélis para Campos, ali hoje onde está instalado o Degase. Tem uma parte baixa ali que ela vivia com fogo. É interessante isso. O que leva a isso? Falar sobre isso. Hein? Porque aqui na nossa região também a gente tem muitas lagoas, né? E aí o que acontece? Em períodos de chuva, alaga o lençol freático aflora e inunda a região. Então a gente tem ali várias plantas que, como lá no Pantanal, elas vão ser soterradas. E aí vem a seca e isso diminui de novo. Então a gente também pode ter essa ocorrência aqui de fogo subterrâneo, porque tem muita matéria orgânica e pode pegar fogo também. Só que o que acontece é que a gente tem observado na região também que o calor tem se intensificado, né? O aquecimento global. Então essas lagoas elas estão evaporando, elas estão perdendo a água. Então, por isso, talvez o fogo esteja menos frequente, como você falou, né? Que não tem visto mais. É verdade. Então, são vários fatores aí que influenciam o que está acontecendo lá no Pantanal e a gente tem que estar atento. Né? Porque o perigo é muito grande. É verdade. O Pantanal esses incêndios, na sua visão, eles foram incêndios provocados, Aline? Olha, o que tem sido mostrado é que os focos de incêndio, né, pelo que eu vi no jornal mesmo, eles estão acontecendo mais em áreas privadas, né? E que nesse mês de setembro aí teve um número recorde desses incêndios. O que acontece é que, às vezes,
eu não, o que os dados mostram é que os incêndios, a grande maioria deles são incêndios provocados. A, E aí a a gente tem que maioria lembrar que, às vezes, como é uma região, né, que o incêndio ele é difícil de controlar, às vezes, né, vai ser feito, por exemplo, uma queimada para pasto. A intenção não é desmatar Eu sei, necessariamente, é né, só não é para... causar um prejuízo, só que é uma região onde o fogo é difícil de controlar. Então, perde esse depois controle muito fácil. vem o vento e tal, leva Exatamente. O fagulhas para vento, outro ele local, né? espalha, É. ele espalha as chamas, né? Os brigadistas falam aí que o vento é a perna e o volante do fogo, né? É E ele muda verdade. de direção facilmente. Então, O, perde esse controle. a gente vê incêndios aí na Califórnia, que já aconteceu muitos, né? Que a gente teve a oportunidade de ver pela Isso. televisão. E lá é muito comum que os aviões passem jogando água para tentar amenizar, porque lá queima casas e tal, mansões são Isso. queimadas. Uhum. E aí eu estive observando, eu não sei se às vezes já até aconteceu e eu não tive a oportunidade de ver, que no Pantanal temos muita água e por que não ter aviões ali fazendo a mesma coisa, que até seria fácil para recolher a água para levar e jogar nesses locais? Então, outro Nós vamos ficar lá aspecto para com controlar, bandeirinha, com é, apagando fogo? poderia ser feito sim, assim, é um aspecto que é relevante para o controle Então, do incêndio lá na região, é é, que as áreas são de difícil acesso. Como é uma área alagada, você tem que chegar de barco no lugar. sim, Então, seria muito importante que a gente utilizasse, né, aeronaves para tentar conter, né, esse fogo. é, Assim, é uma questão de recurso, né, de investimento para conseguir custear isso, né, que é caro. Os é, incêndios na Califórnia, assim, só para esclarecer, eles têm se tornado mais frequentes, mas eles são incêndios que são naturais. A gente como eu vou dizer, tem fogos que são naturais, como você falou, né? Às vezes ah, acontecia o fogo aqui, mas era pontual. O que se tem observado na Califórnia é que está cada vez mais frequente, porque tem se tornado certo, um evento extremo, é, né? E isso traz proporções maiores, né? A gente tem isso no Brasil também, no Cerrado, né? sim, Que são focos de incêndio que são naturais, né? E aí a planta, né, a vegetação dessa área está adaptada para isso, né? Assim, ela é, já, ao longo da evolução, ela conseguiu ter mecanismos para resistir a isso. É importante, inclusive, no Cerrado que isso aconteça. É diferente do que está acontecendo no Pantanal. é, O fogo natural, normalmente, ele é causado por um raio, né? Ele é é, pontual, não é como a gente tem visto no no Pantanal, Pantanal. infelizmente. Aqui na nossa região, em anos passados, anos anteriores, era muito comum chegar essa época a gente ver várias queimadas. Mas Sim. você sabe que esse ano eu ainda não presenciei nenhuma, graças a Deus, não presenciei Ah, que bom, né? nenhuma queimada até o momento, viu? Que bom. Que É. bom. É bom que agora a gente está começando o período as chuvas estão Então, começando a chegar, né? Então isso é. deve amenizar. A nossa Mata Atlântica já foi também muito prejudicada com relação a queimadas, né? Foi porque no litoral, né? A Mata Atlântica foi a que mais sofreu. Dos nossos biomas é um dos mais afetados, porque a É, nossa colonização ela foi toda pelo litoral, né? Então a população humana ela está aglomerada na região litorânea, que é exatamente a de Mata Atlântica. Por isso, né, o dano maior ainda à Mata Atlântica. é. Que coisa, né? O grande segredo nessa questão toda, e que é muito difícil, mas é a conscientização do homem, né, em relação à preservação do ambiente, para que você não pode ficar devastando sabendo que depois você vai ter muito prejuízo, né, Aline? Exatamente, Nelson. Porque o prejuízo ele não é só ambiental, não, gente. Não, A rede hoteleira, o turismo no Pantanal, sim, eles estão assim desamparados nesse momento, né? Porque o turismo, o ecoturismo no Pantanal, né, a pesca leva a pesca de recreação, né? aham, Ela leva para o Pantanal milhões. é, A população de lá
vive, né, com esse recurso. E nesse momento, né, não se sabe o que fazer, porque já estava prejudicado pela pandemia. Né? Todo o turismo já estava muito prejudicado pela pandemia. Muito. E agora, com essa queimada, né, com uma perda aí que equivale a 1/5 do território, olha só, eles estão assim, numa situação calamitosa, né? Estão muito prejudicados. Existe um tempo para recomposição disso, para essa recuperação? Então, o que está sendo falado, né, é que vão precisar de muitos anos para haver uma recuperação. E todo ano a gente tem a seca, então todo ano acontecem pequenos incêndios, né? E por isso a gente está tão preocupado. Será que vai haver tempo para ter uma recuperação dessas áreas? Se falam em muitos anos, Nelson. É bem difícil prever isso e saber se a natureza vai conseguir dar conta do recado. A gente precisa fazer a nossa parte. É verdade. A gente tem que ajudar, porque, como você falou, a gente tem que ter consciência, né? Tem que ser sensível a essas causas todas. Já voltou a chover no Pantanal? Está começando o período de chuva. Começando o período mais intenso de chuva é dezembro, janeiro e fevereiro. Então, assim, agora em outubro, no final de outubro começa a chover mais. Então ainda tem fogo lá. Não é a primeira vez que acontece um incêndio assim no Pantanal, né? Mas é um dos mais graves já relatados. Esse do mais grave. Mas já aconteceu em outras oportunidades. Mas o que acontecia antes é que as áreas eram menores. Tá. Nos últimos, foi o que me mostrou esse estudo que eu vi, que assim, nos últimos 18 anos só 2% tinha sido perdido. Por queimada, por desmatamento. Nesse ano, só nesse ano, né? Em um ano, a gente já chegou a próximo aí de 20%. Que loucura, então, né? Assim, é muita coisa. Eu não tinha visto nenhum relato como esse para essa região, porque era uma região até então muito preservada. A gente não sabe calcular o tamanho do dano. É impressionante isso. Muito chocado. Muito grande. Bom, eu vou, só para fazer um comentário aqui, para a gente encerrar o nosso assunto, é uma coisa mais relacionada, quando eu falei de meio ambiente, eu costumo fazer umas pedaladas aqui nos finais de semana, principalmente finais de semana. Boa. E aí eu observo, é de lamentar muito, como a gente está falando dessa questão de preservação, como que as pessoas não têm o devido cuidado com o ambiente em que ele vive. Para você ter uma ideia, as canaletas, eu vou dizer um trecho pequeno, de São Fidélis à Fazenda da Pedra, por exemplo, são 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros. Aí você chega onde tem canaletas para escoamento da água, por exemplo, no Morro do Gambá. Se você passa ali, você vai ver inúmeros objetos jogados na canaleta. Aí eu fiquei imaginando, puxa vida, a hora que chegar as cheias, tudo isso vai para o Rio Paraíba ou vai entupir alguma coisa que daí a pouco vai danificar também parte da estrada. Aí você vai para a região de São Fidélis, que hoje é muito explorada, que é a região do Rio do Colégio, até Cachoeira do Oriente, que as pessoas vão para tomar um banho de rio, lugares maravilhosos, não tem a coragem de levar o lixo para casa. Você vai lá, lixo, mas muito lixo. Então, é difícil, né? O ser humano é complicado de você saber o momento em que ele vai atentar para as coisas que são necessárias, não é? É impressionante isso. Difícil, porque, é assim, muito difícil. A pessoa que joga lá uma latinha, que joga uma garrafinha de água, ela joga também a guimba de cigarro. Sim, joga tudo. Joga tudo. É muito difícil, né? E você vê que existem campanhas e mais campanhas de orientação, mas não dão importância, né? Oi. Caiu a ligação com a Aline aqui. Tenta restabelecer só para a gente fechar com ela. Então, gente, mas a gente observa isso. São muitos detritos jogados nesses locais. É uma pena que isso aconteça
que as pessoas não têm essa consciência de que você tem que guardar o lixo, né? Aliás, por falar em guardar o lixo, só para a gente fechar com ela, a gente tem que ter essa consciência. Não pode ficar aí acabando e a gente sempre prejudicando o meio ambiente, um ambiente que nós vivemos, que precisamos tanto dele. Aline, só para fechar com você, porque a ligação caiu, a gente estava comentando sobre essa questão dessas coisas que são jogadas à margem de estradas e nas cidades também, bueiros, que às vezes as cidades, vem na época das cheias, a cidade entope de água, e aí as pessoas reclamam do poder público, mas a culpa sempre é nossa, né? É muito bom você falar, Nelson, porque assim, a gente está falando de queimada agora, Sim. mas aí daqui a pouco chega a chuva, a gente vai falar de alagamento. É verdade. Então, assim, os problemas, eles estão aí o tempo todo. A gente tem que melhorar, estudar mais, ouvir o que os cientistas estão falando e fazer a nossa parte, né? É verdade. É isso aí. Aline, muito obrigado mais uma vez por essa aula que a gente recebe de você, falando de ciência pra gente, né? E na terça-feira estaremos juntos novamente, se Deus quiser, nesse mesmo horário aqui na Via 5. É isso aí. Começa o mês Nacional da Ciência e Tecnologia agora em outubro. Então vai ter bastante assunto aí para conversar. O mês Nacional da Ciência e Tecnologia. Nossa, eu gosto muito de falar em tecnologia, quanta coisa importante acontecendo no dia a dia, né? Que a gente não dá nem conta, né, Aline? Pois é, nem tem damos inteligência conta. Artificial chegando aí, 5G, né? Vamos tentar entender um pouquinho disso. Vamos tentar entender. A 5G eu tenho curiosidade mesmo. Então vamos nós. Tá uma briga isso, hein? Se vai ser loucura, 5G, né? Da China, se é dos Estados Unidos. Isso aí, nossa, vamos ver o que vai dar, né? Tá certo então, Aline. Grande abraço, uma ótima terça-feira para você. Um abraço. Muito obrigado aí pela participação.